amor, tolerância e solidariedade. Está no ar! Programa Mentes do Amanhã. Mentes do Amanhã. Está começando agora mais um programa espírita. Mentes do Amanhã. Falando sobre a doutrina espírita. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida a dois mil Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita e o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra e a outra vida no mundo espiritual. Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós da família universal. Mentes do Amanhã. Gratidão. Chico levantara-se cedo e, ao sair de charrete para a fazenda, encontra-se no caminho com Flaviano, que lhe diz: sabe quem morreu? Não, o Juca, seu ex-patrão. Morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Coitado! E Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. A que horas é o enterro? Creio que vão enterrá-lo a qualquer hora, como um indigente, no caixão da prefeitura, isso é, no rabecão. Chico medita, emocionado, e pede: Flaviano, faça-me um favor, vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperarem um pouco. Vou ver se arranjo um caixão, mesmo que barato. Flaviano despede-se e parte. Chico desce da charrete, manda um recado para seu chefe. Recorda seu ex-patrão, figura humilde de bom servidor, que tanto bem lhe fizera. Ele mesmo, no caminho, envia uma prece a Jesus. Senhor, trata-se do meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos mais angustiosos, que me deu emprego, com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague, em parte, a gratidão que lhe devo. Ajude-me, Senhor. E tirando o chapéu da cabeça e virando-o de copa para baixo, a guisa da sacola, foi bater de porta em porta, pedindo uma esmola para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do sucedido e estava perplexa, se não comovida com o ato de Chico. Seu pai soube e veio ao seu encontro, tentando demovê-lo daquele preditório. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. Um pobre cego muito conhecido em Pedro Leopoldo, inteirado da nobre ação do Chico, a quem estima, esbarra com ele. Por que tanta pressa, Chico? Meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar meu ex-patrão. Seu Juca? Já soube. Coitado, tão bom. Espere aí, Chico. Tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas hoje, e despejou no chapéu de Chico tudo o que havia arrecadado. Chico olhou-lhe nos olhos, mortos e sem luz, viu-os cheios de lágrimas, comoveu-se mais ainda. Obrigada, meu nego. Que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com o dinheiro esmolado o caixão.
Providenciou o enterro, acompanhou até o cemitério e já tarde regressou à casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro os irmãos e o pai observam-no comovidos. Em prece muda, agradeceu a Jesus. Emmanuel lhe aparece e lhe sorri. O sorriso do seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico o entende. Ganhara o dia, pagara uma dívida e dera de si um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. E agora vocês vão ouvir as palavras de Orson Peter. Meus amigos, é uma satisfação estar com vocês outra vez, mesmo que através de uma gravação. Eu tenho muita honra de participar, através do áudio, de um programa que fale da literatura espírita, que destaque um livro. Eu gosto muito de livro, sempre desde pequeno incentivado por meu pai a amar os livros, né? Então, convidado a falar sobre livro nesta coluna, neste espaço destinado à literatura espírita, meu coração se enche de imensa alegria e de gratidão, naturalmente. A cada nova gravação, a cada novo programa apresentado pela web rádio, pelas ondas de um programa que visa destacar a literatura, a gente fica com o coração entusiasmado de alegria e de gratidão exatamente pelo valor que representa um livro, e mais especialmente um livro espírita. Então, a cada programa a gente procura destacar uma obra. Já fizemos outros 2 programas e agora vimos com um novo programa. E vamos hoje falar de um livro, psicografia de Chico Xavier, mas um livro esquecido, um livro singelo, um livro simples, de grande sabedoria, porém, de grande conteúdo. É uma obra que precisa ser lembrada pelo seu valor cultural, pelo seu valor doutrinário, de exaltação. Mas antes de me referir ao livro especificamente, eu quero contar uma experiência que vivi em 2014 relacionada a este livro. Este livro tem várias décadas de edição, eu o conheço desde criança, né? Sempre tive contato com ele, mas um fato de alguns anos chamou a atenção para ele outra vez. Todo mundo vai se lembrar que em 2014 nós tivemos uma grave crise de abastecimento de água, né? A ausência de chuvas trouxe ao Brasil todo uma preocupação com a escassez das águas que caem do céu, ensejando intensas campanhas de economia do precioso líquido, tão indispensável à nossa sobrevivência, tão indispensável ao nosso bem-estar, à própria saúde. A água é um elemento que é essencial à sobrevivência do ser humano. Então, aquela escassez prolongada de água ensejou preocupações, aflições, campanhas para a economia, a própria mídia se envolveu, o governo fez vários alertas, os órgãos específicos que cuidam do abastecimento de água alertaram a população e todos nós ficamos envolvidos com esta ocorrência. Pois bem, em 2014, que foi o pico desta escassez de água, nós ficamos vários meses sem chuva e com todo aquele problema do abastecimento de água, né? Com as represas, com os reservatórios esvaziando gradativamente, o nível da água muito baixo, etc. E no dia 7 de novembro de 2014, houve uma chuva maravilhosa. Não foi uma chuva tão intensa de ficar o dia todo, mas foi uma chuva abundante, foi uma chuva que durou um bom tempo, e eu, participando também dessas aflições, dessas preocupações que toda a população brasileira se envolveu, me emocionei bastante com a questão, né? E fiquei muito sensibilizado de ver a grandeza da bondade divina e fazendo aquela chuva cair sobre nós, nos beneficiando.
E eu, como gosto muito de escrever, toda semana eu normalmente produzo 1 ou 2 artigos toda semana, e vendo e ouvindo o barulho da chuva, e sentindo o frescor da natureza, a renovação do ar, etc. e tal, aquilo me inspirou a escrever sobre a chuva, né? Fiquei muito tocado por aquele momento especial e motivado a escrever, buscando uma inspiração para comentar sobre aquele momento tão extraordinário de chuva, caindo sobre a nossa cidade, em outras cidades também, abastecendo, voltando a abastecer e a renovar os ares e a esperança de todos. E fiquei a espremer os miolos, né, para procurar uma inspiração que me propiciasse escrever sobre a chuva. E dessa busca mental, intelectual, lembrei-me da obra de Francisco Cândido Xavier, psicografia deste grande médium, editado pelo espírito Casimiro Cunha, o grande poeta fluminense, nascido em Vassouras, no Rio de Janeiro, o grande Casimiro, que nasceu em 1880 e faleceu em 2014 também. E fui procurar nesse livro e deparei-me com o poema A Chuva. E escrevi um artigo que foi publicado, e se você procurar na internet você vai achar também. Este artigo se chama A Chuva. Vou ler para vocês o arquivo. Vou ler para vocês o artigo, aliás, melhor dizendo, corrigindo a expressão, vou ler o verso que constante do artigo, né? E diz o nosso grande Casimiro Cunha: folhas secas, terra ardente, calores, desolação, mas a chuva vem do céu trazendo consolação. Toda semente que é boa, entre júbilos germina, é a bela fecundação da natureza divina. As árvores ganham forças, a limpa-se a atmosfera, a verdura em toda parte tem cantos da primavera. Há cidades como nos campos, aos ninhos, a sementeira, o pombo nível da paz traz o ramo da oliveira. Sopra o vento, brando e amigo, em vagas cariciosas, levando a mensagem doce que nasce do odor das rosas. A chuva que cai do alto é bênção que se derrama. Na flor é orvalho celeste, no pó do chão faz a lama. Assim também os ensinos que nos dão verdade e luz são a chuva generosa da inspiração de Jesus. Cai sobre todos, no amor, é raio de perfeição, mas no pó da ignorância é falsa compreensão. Deus, porém, que é Pai bondoso entre as leis universais, faz com que a lama produza sementes, flores, trigais. Eis a razão pela qual nossa inteligência produz. Ainda mesmo em nossas sombras, o Evangelho é sempre luz. Assim como a chuva abençoada que fecunda a terra, o Evangelho fecunda os corações. Na homenagem pelo centenário de morte do poeta, nossa gratidão a Deus pela chuva e o desejo permanente de sermos melhores. Esta última frase é de minha autoria. O verso, o poema do grande Casimiro Cunha, conclui-se: o Evangelho é sempre luz. A partir da frase, assim como a chuva abençoada, é de minha autoria. Por quê? Ao pesquisar a vida de Casimiro Cunha para escrever o artigo, quando fui buscar o artigo e para publicar o artigo, eu teria que fazer alguma introdução para citar o verso, o poema e referir-me ao grande poeta. E qual não foi minha surpresa, essa experiência para mim inesquecível, que naquele dia que eu estava escrevendo o poema buscado, encontrado no livro Cartilha da Natureza, da psicografia de Chico Xavier, naquele dia, 7 de novembro, que caiu a chuva abundante que me sensibilizou, naquele dia completava-se o centenário de desencarnação de Casimiro Cunha. Seria isso apenas uma coincidência? Não, não é uma coincidência, não é, caro ouvinte e amigo. Naturalmente que a busca pela memória, a pesquisa pelo esforço intelectual de inspiração para buscar
um texto que falasse sobre a chuva, levou-me ao livro Cartilha da Natureza. E dentro do livro Cartilha da Natureza está o poema A Chuva, lembrando o grande poeta. E aquilo acabou se tornando uma homenagem de gratidão no centenário da sua desencarnação, ocorrida exatamente no dia 7 de novembro. Isso, a sua desencarnação ocorreu em 1914. E ali estávamos nós, no dia 7 de novembro de 2014. O livro Cartilha da Natureza foi editado, pois, pelo espírito Casimiro Cunha. E o nosso grande Emmanuel, o espírito benfeitor da mediunidade de Chico Xavier, fez o prefácio da obra, A obra está editada, está disponível, e Emmanuel vai trazer a sua apresentação do livro, assinada no dia 20 de maio de 1943. E ele intitulou este prefácio com o nome A Grande Fazenda. A natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor do valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio revelam mensagens silenciosas e especiais. É preciso, contudo, que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que lhe falam o coração. A natureza é sempre o celeiro abençoado das lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Eis a razão pela qual o trabalho de Casimiro Cunha se evidencia com singular importância. O coração vibrátil e a sensibilidade apurada aconchegaram-se a Jesus para trazer aos ouvidos dos companheiros encarnados algumas notas da universal sinfonia. Esta cartilha amorosa relaciona em rimas singelas alguns cânticos da fazenda divina que o Pai nos confiou. Envolvendo expressões na luz infinita do Mestre, Casimiro dá notícias das coisas simples, cheias do ensino transcendental. No relatório musicado de sua alma sensível, o milharal, o pântano, a árvore, o ribeiro, o malhadouro dizem alguma coisa de sua maravilhosa destinação, revelando sugestões de beleza sublime. É o ensino espontâneo dos elementos, o alvitre das paisagens que o hábito vulgarizou, mas se conservam repletas de lições sempre novas. O trabalho valioso do poeta cristão dispensa comentários e considerações. Entregando-o, pois, ao leitor amigo, não temos outro objetivo senão lembrar a fazenda preciosa que se encontra em nossas mãos. A natureza é o livro de páginas vivas e eternas. Em abrindo a cartilha afetuosa de Casimiro, recordemos aquele que veio à terra, começando pela manjedoura, que recebeu pastores e animais como visita primeira, que foi anunciado por uma estrela brilhante que ensinou sobre as águas, orou sobre os montes, escreveu na terra, transformou a água simples em vinho de júbilo familiar, que aceitou a cooperação de um burrico para receber homenagens do mundo, que meditou num horto, agonizou numa colina pedregosa, partiu em busca do Pai através dos braços de um lenho ríspido e ressuscitou num jardim. Relembremos semelhantes ensinos e recebamos a fazenda do Senhor não como filho pródigo que lhe desabaratou os bens, mas como filhos previdentes que procuram aprender sempre, enriquecendo-se de tesouros imortais. Vejam, amigos, a preciosidade da sabedoria de Emmanuel apresentando-nos um prefácio tão valioso, saturado de sensibilidade, saturado de amor, de consideração. E o Casimiro Cunha, na sua obra, premia-nos com versos lindos. O primeiro deles é a fazenda, mas há muitos outros. Ele vai falar do dia, vai falar do sol, vai falar também da faxina, vai falar do lixo, vai falar da bússola, vai falar do mapa, vai relacionar-se aos caminhos do mundo, vai falar também da ferramenta, vai citar o carro, vai citar o fio, vai referir-se à semente e naturalmente também à chuva, que nós lemos aqui, gravamos o áudio aqui para que esse verso ficasse gravado em nossas memórias. A terra e o lavrador, a construção, são versos lindos do inspirado
amigo de Vassouras, Casimiro Cunha. E também encontramos aqui a beleza do texto, o milharal, a plantação, e assim vai, o livro todo. Portanto, queremos destacar aos amigos que nos ouvem nesse instante o valor dessa obra esquecida, mas que deve ser buscada com o carinho da gratidão pelos valores da própria natureza que Deus ofereceu aos filhos para que possamos progredir, aprender, observando os próprios fenômenos da natureza. No meu coração fica a gratidão pela sua audição e a gratidão à própria natureza que me premiou naquele dia com aquela emoção que se deu ao constatar que naquele momento em que eu escrevia sobre a chuva, alcançava-se o centenário da desencarnação de Casimiro Cunha. Meu abraço a você com a minha gratidão. Mensagem do dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Chico Xavier. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Mentes do Amanhã ou o site mentesdoamanhã.net.br. Sorrir, cantar, amar, viver, como é bom poder sentir alegria na vida, como ela é. Nos momentos de tristeza, nos momentos tão ruins, nos momentos que a gente fala, esse é meu fim. Se você quer entender como é a vida, é só olhar ao redor de você. Talvez o irmão que está do teu lado tem problemas piores que você, mas mesmo assim é feliz. Mas mesmo assim é feliz. Mas mesmo assim é feliz. Acredite em Jesus, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Momento de refletir. Olá, amigo, olá, amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Meu nome é Alan Martins, sou da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E nós prosseguimos aqui no estudo da parte primeira de O Livro dos Espíritos, das causas primárias. O capítulo 1 de Deus e hoje as perguntas números 7 e 8. E sem delongas, a pergunta número 7 é a seguinte: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? E aqui Kardec se refere tanto à matéria orgânica, aquela que tem o DNA como a base de sua composição, quanto à matéria inorgânica, aquela matéria que tem o átomo na sua composição. E ao fazer essa pergunta, Allan Kardec está, de certa forma, dirigindo uma provocação aos espíritos, questionando se a causa primeira realmente é Deus, porque os espíritos vêm repetindo isso desde as primeiras perguntas da obra. A causa primeira realmente é Deus? A causa primária de todas as coisas não seriam as propriedades íntimas da matéria? Então os espíritos vão responder o seguinte ao codificador: mas então,
qual seria a causa destas propriedades? É sempre necessária uma causa primeira. A técnica dos espíritos de responderem perguntando, convidando o interlocutor a pensar, é recorrente na obra. Ora, olha o que os espíritos estão questionando. Então, qual seria a causa dessas propriedades? Sempre tem, segundo os espíritos, uma causa anterior. Essas propriedades também têm que ter uma causa. E se você for sucessivamente progredindo da ciência, chega naquele ponto que descobre que a causa primária é Deus, que foi uma causa inteligente que trouxe harmonia a toda a existência do universo, a existência de todos os seres do universo. Importante ressaltar que Kardec, nessa questão, ele desenvolve um raciocínio além dos espíritos para acomodar melhor a explicação e deixar mais lógica ainda a linha de raciocínio segundo a qual as propriedades da matéria não podem ser a causa primeira de todas as coisas. Porque Kardec vem dizer que, na verdade, as propriedades da matéria são consequências, são efeito e não causa. Porque a própria matéria, ela vem antes das suas propriedades. A matéria é causa e as propriedades da matéria são efeito e não o contrário. Para você entender melhor, deixa eu mostrar para você quais são as propriedades da matéria e como que Kardec desenvolveu seu raciocínio. Mas eu vou mostrar isso para você na telinha com uma ilustração. As propriedades da matéria, elas podem ser organolépticas, que são propriedades orgânicas da matéria. Veja aqui, eu tenho a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. São propriedades da matéria orgânica, todas elas desenvolvidas na espécie humana. Temos também as propriedades físicas da matéria, a fusão, a ebulição, a densidade de uma matéria, a solubilidade, a tenacidade, a dureza. Vamos pegar aqui alguns exemplos. A ebulição, quando a matéria entra em ebulição em decorrência do calor. Então veja que essa propriedade da matéria, ebulição, não pode ser a causa primária porque ela decorre do calor. A água entra em ebulição exemplificativamente por força do calor. Então, antes dessa propriedade da matéria, a ebulição, eu tenho uma outra causa, que é o calor. Mas qual é a causa do calor? Aí você vai buscar a causa do calor. E conforme seu raciocínio vai evoluindo, você chega à causa primária, você chega a Deus. E temos ainda propriedades gerais da matéria. A impenetrabilidade da matéria, por isso que o espírito não é material. A divisibilidade, a elasticidade, a inércia, a massa, o volume, a compressibilidade. São todas propriedades da matéria que tem uma causa já conhecida anteriormente pela ciência, que, portanto, não podem ser a causa primeira de todas as coisas. Então, Kardec desenvolveu o seguinte raciocínio no aprofundamento da resposta dos espíritos. Kardec faz um raciocínio, então, de causa e efeito. Um raciocínio no sentido de que toda causa tem seus efeitos. E aí, ele entende que atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito, propriedades da matéria, pelas causas dessas propriedades da matéria. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então ele quer deixar claro que as propriedades da matéria não são causas, mas sim efeitos. Alguma dúvida? Se você tiver dúvida a respeito de qualquer explicação de nosso estudo, deixe no comentário. Aí nos comentários,
Além de dar sua opinião sobre o vídeo, comentar o que achou do vídeo, o que você tem feito, você também pode deixar suas dúvidas, suas perguntas, e aí poderemos interagir. Outro detalhe importante é que se você se inscrever no canal, você poderá ser notificado, desde que ative o sininho, de todos os novos vídeos e ficar sabendo quando ele entrar no ar. Certo? Além de deixar sua curtida e compartilhar com os amigos, caso você ache interessante. Pergunta número 8. Que se deve pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria? Em outras palavras, o acaso? Será que o universo? Será que a humanidade? Será que toda a criação de Deus não é criação de Deus coisa nenhuma, que surgiu ao acaso como num jogo de dados? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Lá vão os espíritos novamente convidando Kardec a pensar. O acaso não é nada. Será que o acaso pode ser a causa de um efeito que nitidamente é inteligente? É nisso que os espíritos nos fazem pensar. E levam inclusive Kardec a mais uma vez evoluir no seu raciocínio e aprofundar a resposta dos espíritos. É quando Kardec nos lembra de toda a harmonia do universo. E aí ele chega à conclusão de que toda essa harmonia do universo, toda essa perfeição da criação, só pode ser decorrência de um poder inteligente. Não pode ser de maneira nenhuma obra do acaso. O acaso não pode ser a causa de toda essa harmonia do universo. Por quê? Voltando à resposta dos espíritos, o acaso não é inteligente. E a causa de todas as coisas, dentro dessa harmonia, dessa perfeição, dessa concatenação lógica das leis naturais e das existências, seja dos seres orgânicos e inorgânicos, sem contar os seres espirituais, que a humanidade não enxerga ainda por inteiro, não pode ser uma causa que não seja inteligente. Muito bem, esse era o nosso estudo de O Livro dos Espíritos de hoje. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo de O Livro dos Espíritos. Tchau! Tem dias que queremos ficar sozinhos, sem falar com ninguém, sem ver, sem ouvir ninguém. Nestes dias, você pode usar uma ferramenta muito importante, que é a oração. Converse com Jesus. Fale dos seus sentimentos em sua oração. Com certeza, você vai se sentir melhor, mais leve e menos triste. Mas a oração serve para muito mais. Serve para agradecer as coisas boas da vida. Serve para auxiliar aos outros, para curar feridas e agradecer a Deus pelo dom da vida. Fazer uma oração não tem custo e tem muitos benefícios para todos nós. Basta uma boa intenção, sinceridade e verdade em nossas palavras. Use a oração todos os dias, não tem contraindicação. E se precisar, pode aumentar a dose, sem medo. Mentes do Amanhã. Um programa para todas as famílias. Pergunta do ouvinte. Muito bem, nós temos aqui o momento de pergunta dos ouvintes. Esse momento de perguntas, ele é muito valioso. Ele apresenta as dúvidas trazidas e nós, de uma certa forma, procuramos atender a essa expectativa. A primeira pergunta é: para se realizar o culto no lar, é proibido ter comunicação mediúnica?
É uma boa pergunta trazida por algum ouvinte. Naturalmente que a palavra proibida é uma palavra que não cabe muito, né? Não existe proibição. A palavra proibição ela está descartada do vocabulário espírita. O espiritismo nos mostra a liberdade individual, coletiva, que naturalmente deverá ser conquistada com embasamento na responsabilidade, né? A proibição ela não é uma boa palavra para ser usada. É melhor trocar a palavra proibição por prudência. A prudência nos convoca a ter um comportamento e uma reflexão de mais profundidade para não nos deixarmos seduzir pelas variadas situações que podem ocorrer em função do abuso da liberdade, né? Então a liberdade é uma posição, é uma coerência, é um discernimento a ser conquistado por aqueles que buscam aprender com as ocorrências, aprender com as circunstâncias. Mas, por outro lado, a pergunta se refere ao culto do Evangelho no lar e à comunicação mediúnica. O culto do Evangelho no lar é uma prática muito saudável, com amplos benefícios para todos os envolvidos, criando atmosfera de harmonia e de paz dentro do lar, não é mesmo? E por esta razão, se trata de uma prática que auxilia aos integrantes de uma família, onde em alguns poucos minutos, reunidos durante uma semana, estuda-se o Evangelho, alguma lição que ajude as criaturas a fortalecerem-se a si mesmas. E também pode-se, além da leitura, um comentário antecipado, antecedida por uma prece, concluída também com uma vibração em favor de outras criaturas. Mas a palavra proibida não cabe, porque a prudência recomenda que não se faça, que não se dê comunicação mediúnica durante o culto do Evangelho no lar. Até por falta de condições do ambiente no lar, onde normalmente, durante a semana, durante o mês, há um tumulto de vibrações, de situações próprias do cotidiano de uma casa. Mas isso não significa que não vá ocorrer, poderá ocorrer. O que se recomenda como medida de prudência é que isso não se torne um hábito, é que isso não se torne uma prática comum. Mas proibido não é, poderá acontecer. A comunicação mediúnica ela se realiza por várias formas, né, por várias razões. E numa reunião onde estão reunidos afetos, algum espírito em dificuldade ou familiar desencarnado poderá se manifestar, mas que isso não se torne uma prática comum, porque não é o lugar indicado para isso, considerando que poderemos ter espíritos em dificuldades que poderão perturbar o ambiente da casa. Mas poderá acontecer. Já a segunda pergunta diz: quando estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, não podemos elevar nossos pensamentos em outros lares ou pessoas, porque vamos atrair espíritos rebeldes que estiverem naquele local para a nossa casa? Quer dizer, você faz a vibração para uma família perturbada, existe o risco de atrair os espíritos que estejam perturbando para aquela casa, para o nosso ambiente, porque estamos orando? Não, porque pelo simples fato de você estar imbuído, de vibrar em favor de alguém ou de uma família, de um outro lar que esteja em perturbação, você já está atraindo a proteção dos benfeitores. E esse desejo de ser útil, de ajudar uma família em dificuldade, em perturbação, já lhe garante proteção. O seu próprio desejo de ajudar uma família em dificuldade já cria as condições de proteção para o seu coração. O próprio desejo de ser útil, de ajudar, de beneficiar, já lhe protege. E os benfeitores, atraídos pelo seu sincero desejo e a sua compaixão, a sua piedade, o seu amor por aquela família, tentando ajudá-las, já vai criar proteção para você. Então, pelo contrário, estamos recomendados a orar em benefício daqueles que estão sofrendo. É recomendação cristã que o nosso coração se volte em renúncia, em dedicação, em abnegação e em fé para beneficiar pessoas e famílias em dificuldade. O fato de você orar por uma família, por uma pessoa que esteja perturbada com processos obsessivos, não vai trazer problemas para você, não. Pelo contrário, vai te ajudar, porque vai te fortalecer, vai despertar igualmente o carinho e a gratidão dos espíritos protetores daquela família em perturbação, que encontrarão em você uma fonte de onde vão retirar vibrações e fluidos
para atenuar a perturbação ali reinante, para ajudar a família a estar melhor. A oração ela é sempre recomendada. A oração desperta a coragem, a oração muda o ambiente, a prece sincera, partida do coração, com o desejo de amar e beneficiar alguém, é sempre fonte inesgotável de bênçãos para aquele que ora e para aquele que é objeto, para aquele que é foco da atenção e do carinho de quem ora. Meu abraço a você com o meu carinho. Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16 99400 5767. Você é especial, você é joia rara. Bênçãos, bênçãos pro seu lar. Mentes do amanhã. Evangelho no Rádio, com Silvia Gouveia. Nós vamos ver que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as relações com o mundo corporal. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como uma coisa sobrenatural. Ao contrário, nos mostra como uma das forças vivas e que atua sem cessar na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. E por serem incompreendidos, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento teve no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificação e nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com a ajuda de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Essas palavras estão no primeiro capítulo do Evangelho e vem nos apresentar o Espiritismo. Você que está nos ouvindo, é bom que saiba que o Espiritismo ele está anunciado nas palavras de Jesus, é o próprio cristianismo redivivo. Através da doutrina espírita, conseguimos entender melhor Jesus. As palavras como é-vos necessário nascer de novo, se não entendem as coisas quando eu falo das coisas da terra,
quanto mais quando eu vos disser das coisas do céu. O Espiritismo não foi criação de um homem, não é seita, não foi fundada pelos homens da terra. Ela é uma revelação. Revelar vem de tirar o véu. Os espíritos, que nada mais são do que a alma dos homens que viveram na terra, se manifestaram de forma intensa em vários países, em diferentes continentes, por volta de 1850, em todos os lugares, dando a se conhecer por pancadas, por aparições e em se pesquisando cientificamente. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um homem respeitado na Academia de Ciência, professor com livros editados, livros publicados, respeitabilíssimo discípulo de Pestalozzi, percebeu a grande filosofia que vinha da resposta que esses espíritos traziam sobre questões que lhes eram propostas sobre a natureza, sobre a ciência, sobre questões intrincadas da filosofia. As relações e as consequências filosóficas dessas respostas conformaram corpo, e esse corpo nos traz uma ciência, uma maneira de ver a vida. Por definição, a doutrina espírita, ela trata da origem, da natureza do mundo dos espíritos, a sua relação com o mundo corpóreo, as consequências morais e religiosas desta relação. Jesus assume um papel gigantesco e suas palavras retornam ao cristianismo primitivo sem qualquer alegoria, sem qualquer interferência, porque as parábolas, por exemplo, que tem todo um sentido alegórico, com o entendimento, com a filosofia que os espíritos nos descortinam pelo simples fato de existir, nos traz uma clareza como quem extrai um vinho precioso ao conseguir macerar as uvas. Mais do que qualquer coisa que os espíritos disseram, mas o fato de tornar patente a existência, a continuidade da vida, a imortalidade da alma, nos faz voltar para os lábios do Cristo, para os passos do Cristo, para os atos do Cristo e entender o que Ele diz quando meu reino não é deste mundo. Eu vou lhes preparar um lugar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É muito interessante analisarmos as parábolas do festim de núpcias, do filho pródigo, das 10 virgens e todas as outras, com a revelação da continuidade da vida, da individualidade da alma. O Código Penal da vida futura, onde nos traz um Pai que perdoa, mas que ensina, nos destitui a culpa de um pecado que nos condena eternamente por faltas que cometemos, uma falta temporária que cometemos na existência, nos traria, numa interpretação equivocada, uma condenação eterna. Certeza da continuidade da vida.
e análise da filosofia espírita, vemos com uma maneira patente, coerente com os atributos de Deus, com a bondade, com a misericórdia e com a justiça de Deus, noções mais claras com cada um de acordo com as suas obras. A doutrina espírita nos traz opções coerentes com a fala de Jesus. A doutrina da reencarnação, conseguimos encontrá-la alicerçada e balizada nas palavras do Cristo, nas palavras da Bíblia. Conheça a doutrina espírita, conheça o Espiritismo. É necessário estudar Kardec para entender melhor Jesus. Jesus é a porta, Kardec a chave. Jesus é o nosso mestre e Senhor, Kardec o professor que tem nos dado a mão para o aprimoramento e nos tem ajudado a entender melhor as escritas que os evangelistas traçaram no livro sagrado intitulado a Bíblia. O Espiritismo nos traz reluzente, cada vez mais claro e forte, Jesus para os nossos dias. É urgente conhecer o Espiritismo. Leia Kardec para entender melhor Jesus. Que Jesus esteja com todos nós ouvintes. Jesus conosco sempre. Ouça agora Grupo Semearte. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, meu Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Muito obrigado por eu viver. Viva a vida com amor. Viva no mundo como for. E plantei a semente da paz. Colham os frutos do Pai, que sempre justo e soberano é. Sim, ama os seus filhos todos iguais, e com sua ternura Ele, o Criador, nos deu a vida. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, meu Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Muito obrigado por eu viver. Agradecer o dom da vida deve ser uma atitude constante em nós. Eis uma das provas de misericórdia do Pai ao nos dar a chance de retornar ao corpo físico para o burilamento da alma, a renovação dos sentimentos. Da fase intrauterina à manifestação exterior, em tudo as mãos de Deus, a reger com sublime maestria o espetáculo vital. Grandioso és tu, Senhor, que nos concede esta dádiva. Há os que a maldizem,
aqueles que se dizem cansados dela, mas nenhum que o faça em sã consciência, pois a vida é bela e sempre desejada por todos. Quantos há no plano espiritual que gostariam de reencarnar, vislumbrando a oportunidade de ouro que é a vida material? Então, por tudo isso, exaltamos, glorificamos e agradecemos a vida. Vida, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, meu Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Muito obrigado por eu viver. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, meu Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Muito obrigado por eu viver. Muito obrigado por eu viver. Mentes do amanhã. Em oração. Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos à claridade do bem sem limites, para que o nosso entusiasmo da fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu que nos ensinaste sem palavras no testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito, na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante, o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém não nos deixes olvidar que após a jornada silenciosa durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens em tentações implacáveis que, naturalmente, atravessarão também nossos caminhos. Dá-nos a certeza do reino dos céus. Todavia não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem tanto quanto não o houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal, para sermos dignos de Ti. Manuel Filomeno de Miranda.
Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do Amanhã.